Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Carolina Luiz e hoje vamos conversar um pouco sobre o atual cenário da esquistossomose maçônica e sua prospecção diagnóstica. A esquistossomose, que é uma doença negligenciada, de suma importância e bastante pertinência, uma vez que estamos no clima tropical e sabemos de toda a sua perpetuação e problema social, o qual a envolve. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bem, gente, o que é que podemos falar sobre a esquistossomose? Podemos pontuar alguns dos fatores e causalidades envolvidas no processo de transmissão e da infecção dessa doença. Por exemplo, a falta ou precário saneamento básico, urbanização precária, clima favorável, campanhas públicas não efetivas, falta de educação em saúde, dificuldade dos acessos do serviço de saúde e não podemos esquecer que no Brasil a realidade é que 60% de toda a população não possui acesso a esgotamento sanitário. E essa problemática, gente, o que é que podemos considerar aí e associá-la à esquistossomose? Nós temos aí que é uma infecção causada por um parasita, o esquistosoma, e atualmente são conhecidos em torno de 20 espécies, sendo que apenas 6 parasitam o homem. No Brasil, ocorre apenas a espécie do Schistosoma mansoni, tão conhecido. É uma doença endêmica, ou seja, o que é que nós temos como conceito de endemia? Ela atinge uma população de uma região geográfica específica, no território específico. Já no mundo, os países que podemos pontuar como a presença da esquistossomose são Nigéria, Egito, África do Sul, Camarões, Madagascar, China, Filipinas, Indonésia e Venezuela. No Brasil, é presente em quase todo o território nacional, sendo mais exato em 19 dos 27 estados brasileiros. Tem em destaque as regiões Sudeste, como bons exemplos o estado de Minas Gerais e São Paulo, e na região Nordeste, principalmente Alagoas e Pernambuco. Pernambuco ocupa atualmente o primeiro lugar em prevalência de esquistossomose de toda a região Nordeste e possui em torno de 15, 16% de toda a população infectada. Ou seja, é considerada uma das principais causas de mortalidade dentre as doenças transmissíveis por parasito no Brasil. Atinge uma taxa média de 17 mil infectados e ainda possui cerca de 40% dos casos de óbitos atribuídos à esquistossomose em todo o Brasil são oriundos do estado de Pernambuco, sendo, portanto, o estado brasileiro que possui um número de óbitos pela doença, o que é bastante preocupante. Afinal, Pernambuco possui alta taxa de turistas, sempre é um local bastante visitado, principalmente em alto verão, que é onde temos as maiores taxas de infecção também. Custos. O que é que podemos falar de custos? Um estudo brasileiro, gente, esse que está aqui na tela e vocês estão podendo acompanhar, ele estimou os gastos relacionados à eliminação da esquistossomose no país. Esse estudo foi baseado com custos diretos e indiretos, segundo os dados levantados e acompanhados de 2015, com base na abordagem de prevalência e na perspectiva social. O que é que esse estudo nos traz, gente? Foi verificado que 94,61% dos custos relacionados à doença foram atribuídos aos custos indiretos, ou seja, pagamento de previdência social por invalidez ou até afastamento, deslocamento para o tratamento, internações por agravo, entre outros. Ou seja, foi avaliado que, para a eliminação da esquistossomose no Brasil, gente, existe um gasto em torno de 41 milhões de dólares, mais que 41 milhões de dólares. Ou seja, se fizermos uma conversão rápida para os custos atuais do dólar, fica em torno de 222 milhões de reais. Gente, esse valor é um valor muito preocupante que nos faz pensar. E se esse valor tivesse sido direcionado para políticas públicas que fossem mais efetivas, pensando numa prevenção mais efetiva? Será que teríamos um custo talvez menor? Bem, as cidades brasileiras que possuem dados divulgados dos anos de 2016 e 2017, esses dados os quais foram
os últimos divulgados pelo DataSUS, tá? E também, segundo o Programa de Controle da Esquistossomose, temos as cidades como Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Antônio Gonçalves, na Bahia, União dos Palmares, em Alagoas, Betim, em Minas Gerais, Itariri, em São Paulo, Duas Barras, no Rio de Janeiro, e Primavera, no Pará. Temos ainda alguns locais que possuem números em constante aumento e que ainda não entraram nos dados oficiais, pois foram avaliados através de estudos acadêmicos de abrangência epidemiológica, novas publicações em periódicos ou ainda os quais foram obtidos por levantamento do perfil de pacientes atendidos nos hospitais de referência para tratamento da esquistossomose, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Então, gente, temos aqui cidades bastante polêmicas, vamos dizer assim, como Porto de Galinhas, em Pernambuco, Chapada Diamantina, na Bahia, Praia do Futuro, no Ceará, e a Pampulha, lá em Minas Gerais. Por que eu falo polêmico? Nós sabemos que o turismo também envolve questões financeiras diretas e indiretas, então é bastante complicado e requer uma atenção especial para esses locais, uma vez que existem pessoas em transição, que fazem esse movimento pendular, que vão às cidades fazerem turismos e voltam para sua residência, voltam para o seu estado de moradia. Então, a esquistossomose também sofre esse movimento pendular, que por vezes são encontrados em locais que antes não tinha esquistossomose e agora tem. Por quê? Será que são esses turistas que vão e voltam infectados? E ainda, gente, podemos pontuar aqui, eu coloquei para vocês, a Europa, que é um continente no qual possui registro de positividade em alguns países, por exemplo, na França, Alemanha, Portugal, Espanha e Itália, que possui como provável origem o Senegal. Ou seja, pessoas que vieram oriundas de Senegal, fizeram turismo nessas regiões e acabaram por infectar essas coleções hídricas. Claro que isso há um longo tempo e algumas coleções hídricas específicas, principalmente na França. Isso foi um levantamento também publicado pela Organização Mundial da Saúde, tá, gente? Então, o que é que foi verificado nesses países? Que possui como provável origem o Senegal e também que era uma forma híbrida, ou seja, o xistosoma envolvido nessa infecção tinha duas espécies, era o Schistosoma bovis e o Schistosoma hematobium, do qual ocasiona a forma geniturinária e que mesmo no inverno, vejam só, eles se mantêm viáveis até um novo verão chegar e voltarem, portanto, a um novo ciclo de infecção, configurando assim novos locais de turismo de risco ou possíveis locais de risco. Gente, o que é que nós podemos falar sobre formas de acometimento? Quando nós lembramos de esquistossomose, já pensamos barriga d'água, já pensamos naquele paciente com aquela ascite bastante pertinente, aquele paciente magro, ictérico, bem amarelo. Mas a gente tem que lembrar que a esquistossomose é bastante ampla em sua forma clínica, em sua forma de acometimento realmente. Nós temos aí, que vocês podem ver, desde a mais leve, que é a hepatointestinal, até a mais grave, que é a pseudoneoplásica. Então nós temos aí, gente, a hepatointestinal, a forma hepática, que é a mais pertinente no estado de Pernambuco, a hepatoesplênica, que é aquela que geralmente tem a barriga d'água, né, que a gente conhece popularmente falando, a genitourinária, que pode acometer os tratos masculino e femininos, tá, gente? Pode ocasionar também para mulheres que elas que não possam ter bebês. Temos também a forma pulmonar, cardíaca, epidermoide. Também pode atingir níveis de infecção a nível de tireoide, a neuroesquistossomose, a qual eu botei uma foto para vocês verificarem. Aqui essa foto é uma foto de uma ressonância magnética, a qual podemos ver ovos de xistosoma, tá? Instalados na medula, tá, gente? E também temos a forma pseudoneoplásica, que é aquela que mais se aproxima de câncer ou pode gerar um câncer a partir de uma inflamação bastante intensa
de um tecido altamente fibrosado e com alta taxa de inflamação contínua. Aqui, gente, eu separei a foto que nós costumamos ver, né? Já nos livros, na internet, que é essa forma clínica convencional, digamos assim. É a forma hepatoesplênica descompensada. Por que descompensada? Porque aqui esse paciente tem uma esplenomegalia, ele é chamado de esplenomegalia bastante considerável, tá? Então, causa esse inchaço, essa evolução desse aumento abdominal, tá, gente? Podemos ver também que possui essas veias saltantes, que a gente chama de circulação colateral abdominal, tá? Superficial, circulação colateral abdominal superficial. Temos aqui essa cite enorme, essa cite é ocasionada por a pertinência da inflamação desse indivíduo, tá? Desse sistema inflamatório que vai sempre combatendo esses óvulos ou os antigos óvulos que foram instalados em todo o sistema digestório, não apenas, gente, no baço ou no fígado, mas principalmente, tá? Mas ele pode se instalar tanto no intestino como no pulmão, entre outros locais. É muito comum nós encontrarmos em centros de referência de tratamento para controle da esquistossomose pacientes com essa forma, tá, gente? Com essa descompensação hepática, esplênica e essa circulação, o paciente ictérico que se queixa de dores, que possui, às vezes, sangramento digestivos superiores, tá? Eles vomitam sangue e, às vezes, eles podem também defecar sangue, que a gente chama de melena, tá? Então, é muito pertinente essas queixas nesses pacientes. Eles chegam bastante ruins, vamos dizer assim, com bastante sintomas, com bastante queixas nos centros de referências, e lá também no Hospital das Clínicas de Pernambuco, o qual eu faço minha atual pesquisa de doutorado com esses pacientes. Mas, gente, também não podemos esquecer do perfil não convencional, tá? Aqui a gente tem uma clínica não convencional de um paciente com perfil hepatoesplênico, tá? É um paciente jovem, ele tem aí 24 anos, possui também varizes de esôfago, que é por isso que esse paciente sangra, tá, gente? As varizes existem para fazer uma melhor forma de circulação, tá? Dessa circulação superior, partindo da veia porta. Como ocorre essa fibrose, então é muito comum aparecer essas varizes. Então, estando no esôfago, é muito comum elas se romperem e esses pacientes a vir ter sangramentos digestivos superior, que a gente chama de HDA. É um paciente hepatoesplênico. A gente pode ver aqui na foto que ele possui um fígado, né, já um pouco diminuído, e esse baço aqui, chamando baço gigante, gente. Olha só, aqui foi o procedimento, tá? De esplenectomia, ou seja, ele precisou tirar o baço, porque esse baço também fica inviável para uma vida, vamos falar, considerada normal, tá? Para o dia a dia, porque esse paciente sente muitas dores, envolve também a questão dos sangramentos superiores, como eu falei a vocês. Então, ele sofreu a retirada do baço, tá, gente? E aqui, olha só como estava a ressonância, o exame de ressonância dele. O baço aqui ocupando grande margem da parte esquerda, né, gente? Desse paciente. Olhem só como está enorme. E o fígado, que por muitas vezes é esse órgão, né, que ocupa toda essa parte superior abdominal, está ocupando aqui apenas uma parte, tá bem apertado, né, gente? Vamos dizer assim. Tá. E o que a gente pode falar, gente, dos danos hepáticos? Já que eu disse a vocês que a forma hepática, esse dano hepático, é a forma mais pertinente dentre os pacientes infectados e residentes aqui do nosso país, Brasil. Existe uma classificação padronizada pela Organização Mundial de Saúde e específica para a esquistossomose. Ela é nomeada como NIA-MEI, ou seja, classificação de NIA-MEI, e relata o quão fibrótico o fígado está. Aqui, nesse quadro, temos imagens hepáticas do padrão ou classificação de NIA-MEI em ordem crescente de danos. Esse aqui nós temos um dano considerado em classificação de NIA-MEI A e aqui o F, tá, gente? Para vocês se localizarem aí. Então, podemos ver aqui no A, nesse primeiro, à esquerda de vocês, temos um fígado considerado normal,
onde o seu parênquima está conservado, assim como suas bordas e sua veia porta, e ainda as tributárias e o ramo intrahepático, ou seja, todas as estruturas conservadas em pleno funcionamento, tá, gente? Em B, vocês já podem verificar que existem pequenos pontos. Essa classificação tem como característica céu estrelado. Parece, né, gente? Esse fígado cheio de pontinhos é considerado céu estrelado, tá? E daí por diante, temos uma evolução de danos, os quais nos trazem informações muito importantes sobre um paciente esquistossomótico. Afinal, é através dessas características de danos que será definido como será o manejo clínico laboratorial desses pacientes. Gente, aqui ao lado direito, nós temos duas imagens, tá? De ultrassonografia de duas pacientes, as quais foram admitidas no atual projeto de doutorado que eu faço lá no Hospital das Clínicas, junto à pós-graduação de Medicina Tropical. E aqui, gente, verifiquem só como é importante termos um interpretador, um profissional que interprete e que tenha experiência com essa doença. Porque a imagem, apesar de ser bastante peculiar, às vezes a gente pode confundir, ou então o profissional, caso não tenha todo o costume, pode encontrar ou identificar parcialmente esse dano. Essa imagem foi a imagem de um eixo frontal do fígado, tá? E aqui nós podemos ver duas pacientes com esse mesmo perfil, que é o perfil E de dano, tá? Que é uma fibrose considerada mais central, já perpetuando para as margens laterais e superiores do fígado. E aqui, esse aqui do meio, é o que a gente chama de veia porta, também é uma das principais complicações quando nós temos a invasão da fibrose nessa veia. Gente, e o que é que nós podemos falar aí? O que é que nós podemos trazer como novas ferramentas diagnósticas? Na esquistossomose, temos algumas ferramentas que já são comumente utilizadas, né, gente, há anos, como, por exemplo, o parasitológico, o CAT-CATS, o ELISA, muito atualmente utilizado, e um pouco mais recente o PCR em tempo real, tá? Ele também já é considerado como uma ferramenta comumente para diagnóstico, principalmente em grandes centros para diagnóstico tecnológico, como, por exemplo, o Fiocruz. Porém, outras ferramentas estão em processo de validação, como a elastografia, o point share wave, metabonômica, a metabolômica, por exemplo, e outras que já foram validadas e já são utilizadas fora do ambiente acadêmico, como por exemplo, o Eumintex, tá? O Eumintex é uma ferramenta da qual já está no mercado e à disposição para realização desses exames, tá? E eu vou falar agora um pouco mais para vocês como é que está esse perfil das ferramentas diagnósticas consideradas novas ou mais recentes, tá, gente? Tá, nós temos aí a elastografia transitória, ou elastografia por fibroscan. Ela é uma ferramenta que consiste em mensurar a fibrose do órgão avaliado através de uma projeção de ondas elásticas medidas em Hertz e ultrassons de baixa frequência. Já é validada para hepatite, principalmente a hepatite C, tá, gente? A hepatite C que também causa um dano muito importante no fígado, aquela pertinência da cirrose, fibrose, também com comprometimento de veia esplênica, veia hepática e outros órgãos acessórios do fígado. Na esquistossomose, essa ferramenta é pouco utilizada, uma vez que existem danos na esquistossomose, que por vezes podem ser muito pontuais e proximais à veia porta, ou seja, bastante interno, o qual o fibroscan não é tão efetivo, gente. Além de, ao que fazer análise, não é possível verificar no visor onde está o órgão, ou seja, colocamos esse aparelho aqui, esse aparelho branquinho com azul na imagem, para verificar através dessas ondas elásticas, tá? O quão fibrótico está o órgão. Porém, na esquistossomose, como vocês viram anteriormente, os danos podem ser, vou botar aqui a imagem, os danos podem ser um pouco internos, né, gente? Vejam só, esse tipo de classificação linha B e D é um pouco interno, é bastante interno. Então, como é que um aparelho pode ser tão efetivo nessa parte aqui do fígado, essa parte tão interna, tá? Então, por isso, o fibroscan não é tão efetivo para a esquistossomose.
Então, e outra, gente, ao colocar esse aparelho, é essencial que o operador do aparelho do FibroScan saiba anatomia com bastante certeza, seja bastante cirúrgico no conhecimento anatômico, tá, gente? Porque você não consegue localizar, diferentemente da próxima ferramenta que eu vou mostrar a vocês, essa ferramenta a gente não consegue, encontrei o fígado, agora vou fazer a medição com as minhas ondas elásticas. Não é possível, infelizmente, tá? Ele é limitado. Atualmente, essa ferramenta é utilizada como suplementar à ultrassonografia, tá? E as medidas são dadas em quilopascal e hertz, como eu falei a vocês. Gente, aqui nós temos a elastografia por point share wave, ou PSWE, como a gente já fala comumente no ambiente de realização desse exame, tá? Ele é um método para quantificar as propriedades do tecido analisado sem haver compressão manual, diferentemente do FibroScan que eu mostrei a vocês anteriormente. Temos que fazer uma compressão manual. Essa elastografia por point share wave, não precisamos. Ela mede a velocidade de onda de cisalhamento, ou seja, na perspectiva de corte tecidual. Ela é induzida por uma radiação acústica, porém uma radiação não danosa, tá, gente? Esse pulso de onda, que é emitido para fazer a medição de velocidade, é longitudinal e se propaga perpendicularmente, ou seja, ele entra e se propaga pelas laterais, volta ao meio e retorna com informação de velocidade de onda, tá? Essa propagação da onda, essa velocidade é dada em metro por segundo, o que corresponde à elasticidade do tecido. Ou seja, gente, quanto mais rápida a onda se propaga, mais cirrótico, mais fibrótico, ou seja, mais duro é o tecido que eu estou avaliando, tá? É uma tecnologia que eu trabalho atualmente no meu doutorado, no ambulatório de esquistossomose do Hospital das Clínicas de Pernambuco. E temos como objetivo definir e padronizar diferentes velocidades de onda de acordo com a evolução de danos hepáticos e, adicionalmente, incluir o órgão do baço, uma vez que esse órgão, baço, é a chave de toda a patologia da esquistossomose, tá? Até então, não existem velocidades de ondas definidas para a esquistossomose e esses dados nos trazem uma perspectiva muito positiva, uma vez que muitos pacientes agravam e não sabem que sequer tinham infecção, tá? É importante lembrar, gente, é bastante importante lembrar que muitos pacientes graves não possuem mais ovos viáveis e presentes nas fezes. Ou seja, às vezes os ovos estão presentes, porém vazios. Não existe mais a estrutura parasítica nesse ovo, tá? Ele tá lá, tá vazio e tá fibrosado. Ao redor existe uma cápsula fibrosítica já. E permanece então no fígado, tá? Baço ou mesmo outro órgão. E com isso, sempre o sistema imunológico fica ativando, mandando e emanando uma cascata intensa de defesa, prejudicando assim o fígado, baço, veia porta, veia esplênica, entre outros, e submete o paciente a uma biópsia que por muitas vezes é muito arriscada, tá? Já que pelo perfil do paciente e que não condiz com a condição real de todo o órgão. Porque biópsia, gente, nós tiramos em torno de milímetros, no máximo 1 centímetro do órgão do fígado. Então, vocês podem entender que 1 centímetro do órgão do fígado não vai nos trazer a realidade desse órgão, né, gente? É muito pequeno para considerarmos que aquele pedacinho que foi retirado para a biópsia vai ser a realidade daquele paciente, daquele fígado, tá? Daquele dano hepático. Então, portanto, essa ferramenta se faz de muita importância para essa perspectiva, principalmente em pacientes graves, principalmente em territórios que são endêmicos, como, por exemplo, o estado de Pernambuco, tá? E estamos fazendo esse estudo diretamente com pacientes que são atendidos e acompanhados no ambulatório de esquistossomose, pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Então, eles têm acesso a essa ferramenta, eles fazem também o exame de endoscopia digestiva alta para verificar se eles já iriam sangrar ou se eles já sangraram, tá? Então, eles fazem endoscopia digestiva alta, elastografia point share wave, fazem a ultrassonografia, que é o padrão ouro para a fibrose, através daquela classificação que eu mostrei a vocês anteriormente, a classificação de Niamey, e fazem ainda exames laboratoriais, gente, que dentro do meu estudo, do doutorado, da minha pesquisa,
eu incluo novos índices, novos biomarcadores para verificar se é possível mensurar ou prospectar um possível dano hepático, esplênico ou tecidual desses pacientes com esquistossomose antes que eles venham a agravar, antes que eles venham a vomitar sangue ou piorar ou ter uma CIT muito ampla, tá, gente? Ou desenvolver qualquer outro tipo de dano dentro dessa perspectiva da esquistossomose, tá? Gente, a metabonômica é uma ferramenta muito interessante, tá? Faz parte também da perspectiva de estudo de uma colega nossa que também está fazendo estudo e pesquisa dela do doutorado, também lá no ambulatório de esquistossomose do Hospital das Clínicas, a Milena. E assim, gente, a metabonômica ela é uma impressão digital, tá? Do que acontece no organismo vivo. É possível quantificar um biomarcador através da ressonância magnética nuclear, que é essa grande máquina branca aí que aparece como uma nave espacial aí para vocês, tá? Então, como é que acontece? Esses doentes possuem um perfil específico de substâncias e metabólitos em cada doença, inclusive se quadro de agravo ou melhora, tá? Então, através da interação da radiação eletromagnética que a ressonância magnética nuclear induz, tá? Na matéria, há uma presença de um campo magnético, a emissão de energia é promovida pelo espectrofotômetro, ou seja, eu vou fazer a leitura através do espectrofotômetro do quão enérgico essas células foram através de certas substâncias que elas possuem. Então, a intensidade do sinal é diretamente proporcional à concentração dos metabólitos e, com isso, é liberado no computador em forma de gráficos, tá, gente? Já a metabolômica, que não é a mesma coisa, ela permite quantificar e qualificar os metabólitos através da separação de misturas, como a cromatografia em fase líquida, associada a um sistema de alta sensibilidade, como a espectrometria de massa. Essa como eu disse a vocês, a atual ferramenta do doutorado dessa minha colega, tá? E ela também é bastante interessante pelas perspectivas que nos trazem para diagnóstico da esquistossomose, quanto para possíveis agravos ou melhora desses pacientes, tá, gente? A diferença também da metabonômica e metabolômica, a metabolômica, uma vez que eu analisei aquela amostra, eu não posso repetir, tá, gente? Porque, no caso, essas células, esses átomos já foram excitados, tá? Pela emissão através dessa ressonância magnética nuclear, então ela fica inviável para uma próxima leitura. Outra ferramenta, gente, é o teste rápido através da urina, que é chamado CCA. Ele é um antígeno catódico circulante, tá? E é um teste simples e rápido para a detecção presuntiva da esquistossomose em pessoas com sinais clínicos e sintomas pertinentes com a infecção ativa da doença. Ou seja, para pacientes crônicos e sem carga parasitária ativa e tratados não seria efetivo, tá? O antígeno CCA, que poderá estar presente nas amostras de urina, combina os anticorpos monoclonais da tira do teste, tá? E leva em torno de 20 minutos para se obter o resultado. Ele está à disposição desde 2016, mas é pouco difundido, até por causa do custo, tá, gente? Eu não sei quanto custa exatamente a unidade, mas foi apontado como alto custo, uma caixa com em torno de 50 a 100 testes tem um alto custo, se comparássemos à ferramenta mais habitualmente utilizada, que é a CatoCats, né? Existe também o mais recente, que é o aprimoramento deste, que é o chamado POC-CCA, POC-CCA, tá? Que segue o mesmo princípio da técnica, no entanto, utiliza a urina concentrada através de liofilização, ou seja, a urina é liofilizada e depois é realizado o teste, tá? Então, a gente esse estudo pode verificar que no POC tradicional, às vezes, um resultado positivo pode identificar uma infecção por outro parasito. Existe esse diagnóstico cruzado, tá? E com esse POC-CCA, com essa urina liofilizada, há uma concentração desses ovos presentes, entre outras, e os antígenos, tá? Se reduz essa possibilidade, aumentando a especificidade do teste, tá, gente? O Eumintex, ele se baseia na análise de 30 gramas de fezes. E a gente lembra que lá no CatoCats são
é uma quantidade menor, são 50 miligramas, tá? De cada amostra fecal, as quais são submetidas e repetidos processos de filtração e sedimentação e depois são combinados com esferas paramagnéticas. Olha só que interessante. O objetivo é mostrar que as fezes ficam mais límpidas e facilita a leitura em microscopia óptica, ou seja, segue o padrão do diagnóstico pela ferramenta do CATOCAT, né? Já habitualmente utilizada e conhecida, no entanto, possui essas esferas magnéticas para trazer a limpeza dessa amostra. Tá, gente? No entanto, é um método inadequado, tanto para atividade de campo quanto para a realização de exames rotineiros, uma vez que alguns possuem, né, nessa avaliação, nesse teste, alguns aparatos específicos que o fazem ser trabalhosos e caros quando comparados para o CATOCAS. Gente, eu não sei se é do domínio de todos, mas temos perspectiva de vacina SM14, que faz parte do grupo de pesquisa da Miriam Tedler, que é do Instituto Oswaldo Cruz, e da Fiocruz do Rio de Janeiro. Essa vacina é desenvolvida e patenteada pelo Instituto, tá? No Rio de Janeiro, e a primeira vacina para eumintos do mundo. Olha só, gente, coloca então o Brasil na fronteira da ciência mundial. Essa vacina mostrou que possui potencial multivalente e ela é eficaz também para o facilose, que é a verminose que afeta o gado. A etapa final do desenvolvimento da vacina é alvo de uma parceria público-privada entre a Fiocruz e a Origem Biotecnologia. Ela inaugura uma premissa horizontal, onde o hemisfério sul desenvolve uma tecnologia para o próprio hemisfério sul, e desenvolve uma tecnologia própria, né, gente? Então, o objetivo é que estejamos cada vez mais perto de uma ferramenta para sanarmos os problemas de enfrentamento com a esquistossomose e que hoje assola o nosso país e vários países da África, principalmente, tão fortemente. Tá, gente, então eu queria encerrar com essa frase do nosso patrono da educação brasileira, o pernambucano Paulo Freire, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Tá, gente, então eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Congresso de Doenças Negligenciadas e Emergentes, que está sendo realizada a sua primeira versão. Então, deixo aqui meu contato para posteriores e possíveis contatos ou dúvidas de vocês, tá? Então, mais uma vez, agradeço aí a toda a organização do Congresso e parabenizar também. Então, caso vocês tenham dúvidas, vamos abrir aí um tempinho para a gente conversar um pouco ainda, tá, gente? Muito obrigada e até mais.